Uma vez o homem mais poderoso do mundo conhecido, Marcos Aurelius tentou viver virtuosamente, seguindo os princípios estoicos. Ao contrário de muitos imperadores romanos, ele não se entregou aos muitos prazeres aos quais tinha acesso, como embriagar-se com vinho e assistir a jogos sádicos no Coliseu. Marcos Aurelius queria cumprir a tarefa que a fortuna lhe havia dado, que era servir à humanidade. Portanto, ele se importava profundamente em cumprir seu propósito. Mas para fazer isso, ele precisava se importar menos com as coisas que não são dignas nem sábias de nossa atenção. E essas coisas são muitas. Um dos conceitos essenciais no estoicismo é a divisão entre as coisas que controlamos e as que não controlamos, como explica o Enchiridion de Epicteto. A maioria, se não todas, as coisas além de nossas próprias ações não estão sob nosso controle. Isso significa que devemos renunciar ao mundo? Não necessariamente, mas os estoicos acreditavam que devemos ser realistas sobre nossa influência limitada sobre essas coisas e que criamos um fardo desnecessário para nós mesmos se não o fizermos. Quando a vida nos machuca, muitas vezes significa que nos importamos com coisas sobre as quais não temos controle. E ao fazer isso, permitimos que elas nos controlem e brinquem conosco como marionetes. Então culpamos os manipuladores por puxar nossas cordas, quando na realidade permitimos que eles o façam. Mas se deixarmos de nos importar com eles, eles perdem o poder sobre nós e ficaremos imperturbáveis. Para Marcos Aurelius, não se deixar perturbar por coisas fora de seu controle permitiu que ele lidasse com as muitas responsabilidades e desafios que enfrentou como imperador e se concentrasse na tarefa que acreditava que os deuses lhe haviam dado. Para Epicteto, isso significava liberdade. Para outras pessoas, não ser movido por forças externas ou por uma seleção delas poderia ser uma maneira de se concentrar em metas que realmente importam. E para outros, poderia ser simplesmente um caminho para uma vida feliz e despreocupada. Quando a vida nos machuca, com o que devemos parar de nos preocupar? E como fazemos isso? Este vídeo é uma exploração e interpretação livre da filosofia de Marcos Aurelius sobre como se importar menos com coisas que não valem a pena. A propósito, você encontrará mais sabedoria estoica neste livro, Grandes Mestres do Estoicismo, que contém minha coletânea de trabalhos sobre como permanecer calmo e focado nestes tempos desafiadores. Você encontrará um link na descrição. Nas meditações de Marcos Aurelius, ele frequentemente diferencia entre o presente, o passado e o futuro. Em cada categoria, o antigo imperador romano tem coisas valiosas a dizer sobre como nos preocupamos demais com elas, ou da maneira errada, ou com as coisas erradas. Para clareza e estrutura, este ensaio é subdividido nessas categorias, começando com o futuro. Como Sêneca uma vez afirmou, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade, implicando que nossos pensamentos são a fonte de nosso sofrimento. Quando se trata do futuro, nossa imaginação muitas vezes corre solta, inventando inúmeros cenários do que poderia acontecer, mas provavelmente nunca acontecerá. Antecipadamente, pensamos em maneiras de lidar com os resultados possíveis, enquanto trememos com a ideia de não saber como o futuro eventualmente se desdobrará. Em alguns casos, o que acontece é o que antecipamos. Mas em muitos outros casos, a fortuna nos surpreende, nos sobrecarregando com eventos que não poderíamos ter previsto. Por exemplo, poderíamos ter passado anos nos preparando para uma merecida aposentadoria, apenas para receber, bem no início de nossos anos crepusculares, um diagnóstico de câncer mortal que nos dá apenas mais alguns meses de vida. A possibilidade de tais eventos leva muitas pessoas a se preocuparem continuamente. O melhor pode acontecer, mas também o pior. E se a Terceira Guerra Mundial estourar? E se eu perder todo o meu dinheiro? Mas, desde que não estejam acontecendo no presente, não podemos lidar com eles, pois esses eventos simplesmente não estão acontecendo, pelo menos ainda não. Eles existem apenas em nossos pensamentos. O futuro só nos incomoda porque pensamos nele, pois ele não existe fora da mente.
Marcos Aurelius escreveu que não é o peso do futuro que pressiona sobre nós, mas o do presente sozinho. Não é o futuro que nos machuca, mas como lidamos com ele no presente. A miséria do futuro acontece no presente. E, ironicamente, não é o futuro se desdobrando no presente, pois quando o encontramos, ele já está presente. A miséria do futuro é nos preocuparmos com ela agora. Quando nos importamos demais com eventos futuros, a vida eventualmente começa a doer à medida que os sofremos em nossa imaginação, permitindo que eles ditem nosso presente. Então, o que Marcos Aurelius diz sobre se importar demais com o futuro? Primeiro, consideremos a seguinte citação: nunca deixe o futuro perturbar você. Você o enfrentará, se necessário, com as mesmas armas da razão que hoje o armam contra o presente. Ele apontou que se ele pudesse lidar com o presente, ele também poderia lidar com o futuro. Ele disse a si mesmo para não imaginar tudo de terrível que poderia acontecer, mas sim se ater à situação atual. Quando se concentrava no presente, percebia que conseguia suportá-lo. E se esse fosse o caso, por que ele não conseguiria lidar com o que ainda estava por vir? Essa atitude se assemelha à ideia de amor fati, o amor pelo destino, mas fortalecido com a confiança de que seremos capazes de superá-lo. O passado. Marcos Aurelius lembrou a si mesmo de como a existência passa rapidamente e desaparece no infinito além de nosso alcance. O passado, assim como o futuro, é uma área em que não podemos atuar. O que passou, passou, e a menos que inventemos uma máquina do tempo, não podemos mudar nada a respeito. Marcos Aurelius afirmou, e cito: lembra-te de que o homem vive apenas no presente, neste instante fugaz. Todo o resto de sua vida é passado e desaparecido, ou ainda não revelado. A vida do homem é curta, e estreito é o canto da terra onde ele habita. Apesar da estreiteza de nossas vidas, que só ocorre no momento presente, muitas vezes estamos excessivamente ocupados com essas áreas que estão fora dele e não podem ser acessadas: o futuro e o passado. Marcos Aurelius afirmou que o passado significa praticamente nada e é indiferente no momento. Não é que os eventos que ocorreram no passado não influenciem o presente ou que não possamos aprender com os eventos passados. É apenas que não podemos trabalhar com o passado, pois está fora de nosso alcance. E muitas vezes, nossas memórias do passado são confusas e as maneiras de verificar o que exatamente aconteceu são limitadas. Dependemos de lembranças, de perspectivas pessoais e diferentes pontos de vista de nós mesmos ou de outros. Portanto, o passado não está apenas fora de alcance. Nossa lembrança dele é muito provavelmente imprecisa. No entanto, continuamos nos importando com eventos passados, muitas vezes os repetindo em nossas mentes, revivendo a dor que eles nos causaram. Alguns acreditam que, ao pensar no passado, podemos ter algum controle sobre ele. Mas isso é uma ilusão. O passado se foi. Tudo o que tentamos controlar são nossos pensamentos sobre algo que foi embora. Nunca mais voltará. Eu gostaria de poder ter feito isso de forma diferente, muitas pessoas dizem, mas eles desejam o impossível. Nada pode ser ganho com tais pensamentos, pois evocam desejos que nunca poderemos realizar. Em vez de nos concentrarmos nos eventos passados em si, Marcos Aurelius se concentrou em sua reação a eles. Não podemos controlar eventos passados. É bem provável que também não pudéssemos impedi-los quando ocorreram no presente, mas podemos controlar como nos posicionamos em relação a esses eventos. Inicialmente, podemos considerar o passado como desafortunado. Podemos ter tido infâncias difíceis ou experimentado o fim de amizades ou empreendimentos comerciais fracassados. Mas, segundo Marcos Aurelius, a natureza desses eventos não é tão importante. O que conta é como os enfrentamos. Ele afirmou: é lamentável que isso tenha acontecido. Não. É afortunado que isso tenha acontecido e eu tenha permanecido ileso com isso, não destruído pelo presente ou assustado pelo futuro. Poderia ter acontecido com qualquer um, mas nem todos poderiam ter saído ilesos disso. Por que tratar um como infortúnio e o outro como afortunado?
Você realmente pode chamar algo de infortúnio que não viole a natureza humana? Ou acha que algo que não está contra a vontade da natureza pode violá-la? Mas você sabe qual é a sua vontade. O que aconteceu impede você de agir com justiça, generosidade, autocontrole, sanidade, prudência, honestidade, humildade, franqueza e todas as outras qualidades que permitem que a natureza de uma pessoa se cumpra? Curiosamente, Marcus Aurelius não descarta o valor do passado completamente. Ele acreditava que poderíamos aprender com o passado ao observar seu ritmo, como as coisas vêm e vão, se repetindo, para que possamos extrapolar o futuro. O presente Marcus Aurelius frequentemente menciona que o momento presente é tudo o que temos. É o campo estreito ao qual temos acesso. A partir do presente, podemos olhar para o abismo infinito do passado e para o impenetrável do futuro. Marcus Aurelius o encorajou a se ater ao que estava sob seu controle, este momento. Mas mesmo quando deixamos o passado para trás e minimizamos nossas preocupações com o futuro, ainda podemos nos importar demais com coisas que não merecem preocupação, as coisas que estão acontecendo no momento. Muitas vezes, estamos insatisfeitos com a forma como a vida se desenrola no momento. E quando as coisas não saem como desejamos, tendemos a ficar com raiva, tristes ou deprimidos. Mas, segundo Marcus Aurelius, ficar emocionalmente perturbado com o que a fortuna nos lança é um erro. Como o mundo ao nosso redor se desdobra, não está sob nosso controle. Como reagimos a ele está. No entanto, tendemos a ficar perturbados porque não gostamos do que está acontecendo, ou porque o que queremos que aconteça não acontece. Marcus Aurelius afirmou que não devemos lutar contra o que somos compelidos a fazer. Ele comparou as pessoas que lutam contra a fortuna a porcos, chutando e gritando quando sacrificados. Não adianta, pois não podemos evitar o que os deuses têm reservado. Não podemos impedir as pessoas de quererem lutar em guerras. Não podemos impedir desastres naturais de acontecer. Não podemos evitar que nossos corpos envelheçam. Da mesma forma, não podemos forçar o mundo a atender aos nossos desejos. Não temos garantia de que as pessoas de quem gostamos também gostem de nós, nem de que todos os seres humanos tenham as mesmas oportunidades na vida. Simplesmente não é possível. No entanto, gastamos muito tempo e energia resistindo ao que é e ao que não podemos mudar por meio de qualquer meio em nosso arsenal. Ficamos com raiva porque não temos o que queremos e tristes porque o que não gostamos aconteceu. E assim, o momento presente se torna uma câmara de tortura em que sofremos a cada capricho da fortuna. Ou, ao contrário, estamos tão enamorados do momento presente que nos agarramos a ele. Temos medo de perder o que temos, então, mais uma vez, deixamos a fortuna nos controlar. Mas com nosso total envolvimento em tudo ao nosso redor, passageiro e ingovernável, muitas vezes somos incapazes de ver o que realmente está sob nosso controle, nossas escolhas, ações e opiniões. Marcus Aurelius viu a lei da natureza como nosso mestre. Se fugirmos dela ou sentirmos tristeza ou raiva, somos apenas desertores e fugitivos. Devemos aceitar os caminhos da natureza, abraçá-los e nos concentrar em lidar com eles, em vez de desperdiçar nossa energia sendo repelidos ou apegando-nos às nossas circunstâncias. Uma maneira de aceitar o presente que ele escreveu no 7º livro de suas Meditações, argumentando que devemos nos concentrar no que temos, não no que falta, mas com cautela. Cito: trate o que você não tem como inexistente. Olhe para o que você tem, as coisas que mais valoriza, e pense em quanto você as desejaria se não as tivesse. Mas tenha cuidado. Não se satisfaça tanto a ponto de começar a superestimá-las, a ponto de ficar chateado por perdê-las. No entanto, aceitar as circunstâncias pode ser difícil, especialmente quando enfrentamos adversidades significativas e a vida nos dá limões repetidamente. Não podemos apenas dar um tempo, mas para Marcus Aurelius, a adversidade não é desculpa para agir como porcos gritando e esperneando. Ele argumenta que é uma oportunidade para praticar a virtude, ou em outras palavras, aplicar a filosofia estoica à vida.
A arte de viver não se trata de quão incríveis e afortunadas são nossas circunstâncias externas, pois elas são inconstantes, fracas, volúveis e não nossas. Trata-se de como enfrentamos os eventos que encontramos. Isso é o que devemos nos importar, segundo os estoicos. Como Marcos Aurelius afirmou, porque para mim o presente é uma chance para o exercício da virtude racional, virtude cívica, em resumo, a arte que os homens compartilham com os deuses. Ambos tratam tudo o que acontece como totalmente natural, não novo ou difícil de lidar, mas familiar e facilmente manejável. Obrigado por assistir.